Então eu queria, uma salva de palmas, a gente chamar o Dr. Valdenir, um parceiro também, que esteve conosco, seja bem-vindo, que esteve conosco também no primeiro SPGC. Aí eu vou fazer uma breve apresentação. Valdenir é advogado, especialista em direito imobiliário, CEO da Rodrigues Advocacia, síndico comentarista da Band News FM, com o quadro Seu Imóvel com Valdenir Rodrigues, membro do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, membro da CDI-OAB, Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados, é pós-graduado em Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Ele também é pós-graduado em Gestão Empresarial e de Negócios. Ex-diretor nacional da ABMH, Associação Brasileira de Mutuários da Habitação. Membro da Comissão de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB em 2014/2018. Ele vai trazer para a gente como agir com locação por temporada através de plataformas digitais em condomínios. Não podemos falar o nome, mas vocês sabem do que a gente está falando, né? Então é isso aí. Com a palavra, Valdenir. Ótimo, vou precisar. Porque eu estou passando aí, pessoal, por um pouquinho de dificuldade, sinusite, mas estamos aqui firmes, fortes, né, e alegres. Bom, pessoal, primeiramente, uma excelente tarde a todos. Muito boa tarde. Boa tarde. Legal. Pessoal, o tema de hoje, e aí realmente, como o Anderson comentou muito bem, é um tema extremamente inovador, né? Falar hoje sobre plataformas digitais linkadas à locação imobiliária é algo que realmente vem mudando a forma de locação e compartilhamento de espaço, né, nos dias atuais. Antigamente a propriedade era muito vista, né, como algo intocável. Aquela propriedade era vista como um seio familiar. Hoje já há um entendimento de compartilhamento de espaço. Isso vem realmente sendo desenvolvido com muita constância na sociedade mais atual. Então, a gente vai ter realmente um desafio enorme. Vou procurar atender, né, o tempo. Realmente 45 minutos é muito pouco tempo para poder falar de um tema tão técnico. Mas antes de mais nada, pessoal, nada mais justo e correto do que parabenizá-los por estarem aqui, né? Certamente todos aqui têm suas dificuldades, suas famílias, suas necessidades pessoais. Cada um teve que, de repente, deixar os filhos em casa. Outro, de repente, teve que deixar um ente que precisava de um auxílio. De repente, existia um outro compromisso e teve que realmente desmarcar esse compromisso para estar exatamente aqui nesse espaço, para poder realmente compartilhar ideias, compartilhar entendimentos, agregar conhecimento. Então, fica aqui, inicialmente, meu grande parabéns a todos vocês, porque vocês realmente merecem, porque vocês hoje estão fazendo a diferença. Então, eu gostaria uma salva de palmas para vocês mesmos. E, pessoal, acredito que até no momento de almoço, provavelmente já houve uma interação, né, entre vocês. Só que esse é um momento que a gente precisa realmente aproveitá-lo com maior efetividade. E certamente, às vezes, existe um certo bloqueio, uma certa timidez. Então, eu quero criar uma dinâmica aqui e começar a quebrar realmente essa timidez. Queria provocar com vocês uma certa dinâmica. Primeiro ponto. Olhe para o lado direito e se apresente ao seu colega. Para quem está do lado da janela, para o lado esquerdo, por gentileza. Pode ser, pessoal, que dentro dessa apresentação inicial possa surgir outras questões que não seja só a parte profissional, né? Pode estar se iniciando aqui um relacionamento, seja pessoal ou profissional.
Além disso, pessoal, já que houve essa apresentação inicial, também queria criar uma outra dinâmica. Para essa pessoa ao qual você se apresentou, aponte para ela e fala: você é fera. Você é fera. Você é fera. Opa, também sou fera. Pessoal, por que eu fiz isso? Porque é fundamental realmente que a gente quebre esse gelo e realmente a gente está aqui no momento, né, de trocar experiências. E esse momento é fundamental para que a gente possa daqui sair com amigos, sair com profissionais, porque realmente, pessoal, quem está aqui está fora da caixinha. Existem muitas pessoas lá fora que se consideram, de repente, especialistas, outros se consideram, de repente, profissionais em determinadas áreas, e podem até ser. Mas vocês estão aqui buscando aperfeiçoamento, crescimento, então vocês, de fato, estão fora da caixinha. E essas pessoas fora da caixinha ao qual a gente precisa se relacionar, tá? Então, parabéns a vocês e vamos para frente, né? E aí, pessoal, eu preciso também fazer um compromisso com vocês. O fato de eu estar aqui à frente, né, apresentando um conteúdo a vocês, isso me coloca numa posição de responsabilidade muito grande. E eu vou assumir essa responsabilidade. Eu prometo a vocês que eu vou dar, de fato, o meu melhor aqui, mas para isso eu preciso firmar um compromisso com vocês. Eu posso contar com vocês, sim ou não? Sim. Maravilha. Então eu preciso dos 150% de vocês, dar atenção especial para que a gente possa realmente atingir o nosso objetivo. Vamos lá. Bom, pessoal, qual que seriam os nossos objetivos aqui com essa palestra? Inicialmente eu preciso apresentar para vocês os temas atuais, né, de estudos linkados jurídicos, uma vez sou advogado, tenho especialidade em direito imobiliário, e esse é um tema eminentemente relacionado a imóveis. Então nós vamos fazer realmente assim, um apanhado de entendimentos, seja eles jurisprudenciais, que são realmente aquelas decisões linkadas ao Poder Judiciário, e as decisões e os entendimentos de ordem doutrinária e legislativa, tá? Além disso, como eu comentei, a gente vai falar sobre a legislação, nós vamos flutuar sobre a lei de incorporação, nós vamos falar sobre a lei de locações, nós vamos falar sobre a Constituição Federal, tá bom? Isso eu vou apresentar para vocês também durante a apresentação. Muitas pessoas me perguntam: Valdenir, o tema do Airbnb. E aqui, gente, eu vou realmente enfatizar muito a questão do Airbnb. A gente sabe realmente que existem outras plataformas digitais que fazem locação, né, por aplicativo, mas o Airbnb acredito que seja aqui o mais reconhecido. Então, interpretem, quando eu falar Airbnb, são todas as plataformas digitais que façam a locação, né, seja por temporada ou não, através de aplicativos, ok? E, logicamente, eu não vou ficar aqui em cima do muro, né? Vou também dar o meu posicionamento relacionado ao que eu interpreto com relação a poder ou não poder usar o Airbnb dentro de um condomínio residencial, tá? E, logicamente, com base, né, em todo esse apanhado de informações, a nossa intenção aqui é deixar conhecimento suficiente a vocês para que vocês possam realmente ter conhecimento suficiente para tomada de decisão e tomada de decisões assertivas, corretas, com base em entendimentos e pareceres doutrinários, jurídicos e até mesmo jurisprudenciais. Tá bom? Pessoal, eu queria aqui, até para poder entender um pouquinho mais da plateia, quem é contra ao aluguel por temporada através de aplicativos? Por favor, levante a mão. Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos quantas pessoas, Carlas, aqui na... Em torno de 52 pessoas. Pois é, de 50 pessoas eu estou até surpreendido, porque, por favor, gente, por gentileza, quem é contra? Quem é contra o uso do aplicativo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a primeira vez, pessoal, que eu realmente faço uma palestra do Airbnb e vejo uma diferença. O doutor Vitor está rindo, porque até lá nos nossos encontros da OAB, a gente tem uma divergência. Anderson também entrou na leva. Não? Contra, a favor? Aplicativos aonde? No condomínio residencial. Então, vamos lá. Deixa eu... A gente também usa. Perfeita pergunta. Então, me expressei mal. Pessoal, dentro do seu condomínio residencial, você é a favor
ou contra. Aliás, vamos pegar aqui. Quem é contra? Está começando a aumentar. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No seu condomínio. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Agora, 24. E pessoal, e logicamente quem é a favor? No seu condomínio. Ué, gente, essa conta tá ficando meio estranha. Cadê? Vamos levantar a mão. Tem gente que nem é contra nem a favor, né? Pessoal, essa dinâmica é exatamente para criar realmente essa divergência, esse debate, porque realmente, para quem é a favor, existe um argumento muito forte de se utilizar o aplicativo. Para quem é contra, também existe argumentos suficientes para falar, olha, né, isso aqui é perigoso para o condomínio. E a gente vai realmente debater sobre isso. E aí essa discussão ela não está só no âmbito do Instituto dos Síndicos aqui, ao qual estamos presentes. E também não está em discussão apenas no estado do Espírito Santo. Mas isso está em discussão no Brasil e no mundo. Hoje, se a gente for pegar lá, né, nós temos França, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, discutindo sobre essa matéria. O Airbnb, pessoal, para quem não sabe, hoje assim se tornou um grande inimigo do setor hoteleiro. Para vocês terem ideia do potencial e da gama de negócios que o Airbnb hoje faz no mundo afora, é tanto capital investido e tanta movimentação de dinheiro que o Airbnb ele consegue faturar mais do que as 5 maiores empresas hoteleiras do mundo. Só o Airbnb. Então isso vem incomodando um mercado, né, que realmente de anos e anos vem promovendo a questão do turismo e realmente assim há uma discussão em âmbito realmente mundial. Você vê, começou o poder público a interferir nessas relações. Se a gente for pegar, né, na França, nós temos lá proprietários de imóvel na capital francesa podem alugá-los por até 120 dias ao ano. Você vê, já entra o poder público falando, olha, tudo bem, está liberado o uso do aplicativo, mas tem uma observação. Vocês só podem alugar, no máximo, em até 120 dias. Se a gente for pegar Estados Unidos, em Nova York, é proibida a divulgação de aluguéis por temporada para períodos inferiores a 30 dias. Então, se você for hoje para os Estados Unidos, em Nova York, e fizer uma locação pela plataforma e alugar por 1, por 2 ou por 3 dias, você está ilegalmente alugando uma propriedade. Você vê, é o poder público interferindo nas relações privadas. Logicamente, cada ente público tem suas justificativas, né? A Prefeitura de Barcelona multou o Airbnb em 600 mil euros por anunciar propriedades que não possuíam licenças turísticas. Olha, aqui nós já estamos começando a trabalhar uma questão que envolve a característica do Airbnb. Algumas pessoas interpretam que o Airbnb ele tem característica voltada para a área comercial, uma vez que se aproxima muito a parte hoteleira. Já outros interpretam que não tem isso. Na verdade, tudo que está acontecendo é uma locação por temporada, previsto na lei de locação. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, ok? No Brasil, pessoal, em Caldas Novas, há uma existência de 2 normas específicas que está em vigor. A lei municipal 4050 e a lei complementar 99 de 2017, que regulamenta a atuação do Airbnb nos municípios de Ubatuba e Caldas Novas. Tá? Teve também no Rio de Janeiro a Comissão de Justiça, que trabalhou também essa temática e considerou inconstitucional o projeto de lei que promunha a obrigação de ISS em cima de aluguéis de imóveis por temporada. E aqui em Vitória também, já houve também uma manifestação na Câmara de Vereadores, que foi realmente uma iniciativa semelhante ao que aconteceu no Rio de Janeiro, e essa iniciativa ela foi arquivada. Então você vê que realmente assim, é um tema bem polêmico, e isso realmente ainda tem muita água ainda para transcorrer, para a gente poder realmente fechar e achar uma regulamentação específica para isso. Pessoal,
Baseado até nessas divergências, e para a gente poder entender melhor sobre o assunto, eu criei uma dinâmica também para a gente criar e fazer um estudo de caso, para que a gente possa fazer uma avaliação, não só pessoal, mas uma avaliação de forma mais global. Muitas das vezes a gente realmente tem os nossos anseios, a gente tem nossas peculiaridades, e a gente quer realmente atingir os nossos objetivos próprios, sem interpretar, né, o objetivo do outro, o direito do outro. Então, esse estudo de caso, ele tem o intuito exatamente de a gente trazer uma historinha, para que a gente possa realmente pegar essa historinha e aplicar ao caso concreto, ok? Vamos lá. Que aí tem o som. Deixa eu voltar aqui. Vê? Seu João, idoso, com 80 anos de idade, aposentado, casado com Dona Maria, também aposentada, são moradores do condomínio Paz e Amor. O casal não tem filhos. Seu João mora com sua esposa no condomínio Paz e Amor desde a constituição do condomínio. Seu João é proprietário de um apartamento cobertura, duplex, com 350 metros quadrados de área privativa, com 4 vagas de garagem, localizados de frente para o mar e com uma vista maravilhosa. De fato, um excelente imóvel. Seu João sempre foi um excelente morador e, por sua exemplar conduta como condômino, é muito querido por seus vizinhos. O apartamento é seu único bem. A renda familiar do casal corresponde a R$4.000 por mês, sendo que a aposentadoria do seu João corresponde a R$3.000 e de Dona Maria de R$1.000. Suas principais despesas são com alimentação, remédios, condomínio, energia, água e IPTU. Em razão da sua elevada idade, seu João se viu obrigado a contratar um plano de saúde. Apenas com um plano de saúde, seu João gasta mensalmente o valor de R$ 2.500, sendo sua esposa sua dependente. Com altos custos e necessidade de saúde, seu João se viu obrigado a contrair um empréstimo bancário, com desconto direto em sua aposentadoria. O empréstimo acabou comprometendo significativamente sua aposentadoria. A vida de seu João não está nada boa. Além da larga idade, está com problemas de saúde e endividado. Sem alternativa, seu João colocou seu imóvel à disposição, tanto para aluguel quanto para venda. Foi nesta oportunidade que seu João recebeu uma proposta de locação por temporada. O candidato à locação apresentou ao seu João o Airbnb. Muito curioso, seu João fez seu cadastro no aplicativo e passou a usar a plataforma, possibilitando o compartilhamento parcial do seu apartamento com outras pessoas de diversas regiões do Brasil e do mundo. Em troca do compartilhamento, passou a receber valor pecuniário de R$ 450 por dia, por essa locação temporária. Em média, seu João passou a faturar R$ 6.750 com o Airbnb todo mês. A vida do seu João imediatamente mudou. Hoje, seu João não precisa mais vender o seu apartamento. Com o recebimento do aluguel, além de ter quitado suas dívidas, consegue pagar tranquilamente suas contas. Atualmente, sobra até um dinheirinho para fazer viagens com sua amada esposa, vivendo com dignidade. O Airbnb mudou a vida do seu João. Sem o Airbnb, seu João tinha dívidas, sua pressão estava alta, vivia extremamente ansioso, mal conseguia pagar seus medicamentos e manter sua saúde.
Estava com um quadro severo de depressão, vivia reclamando da vida, face à excessiva carga de responsabilidade como provedor da família. Contudo, em contrapartida, a vida do condomínio também mudou. O empreendimento residencial Paz e Amor é um condomínio composto de apenas 10 apartamentos. O condomínio passou a conviver com uma rotatividade imensa de pessoas. Várias pessoas desconhecidas viviam entrando e saindo do condomínio. Pessoas estranhas ao convívio social passaram a integrar aquele ambiente eminentemente residencial e familiar, provocando, para os demais condôminos, uma sensação de mal-estar e insegurança, com exceção, é claro, do seu João e da Dona Maria. Além da grande rotatividade de pessoas, festas com som alto, pessoas falando alto, sujeira nos corredores, veículos mal estacionados, uso inadequado das áreas comuns do edifício, toalhas penduradas na fachada, pertences deixados na garagem, desrespeito ao porteiro, furto de bicicleta, apropriação indébita de pertences particulares e até atos libidinosos tornaram-se comuns naquele ambiente. A insatisfação dos moradores foi tão grande que o tema foi parar na delegacia. O condomínio, através do seu síndico, face à mobilização de diversas reclamações, convocou uma assembleia condominial para tratar sobre o tema. Na assembleia condominial, sem a presença de uma assessoria jurídica, ficou decidido, por maioria dos votos presentes, pela proibição da locação por temporada no condomínio. Seu João, da mesma forma, sem assessoria e conhecimento jurídico, respeitou a decisão da Assembleia. Em pouquíssimo tempo, seu João voltou a ter aquela difícil vida. Junto com sua idade, os medicamentos aumentaram. Sua renda familiar não era suficiente para garantir a manutenção da sua saúde e de suas necessidades básicas. Seu João novamente ficou endividado. Diante do alto grau de estresse e depressão, sua saúde ficou severamente abalada e, lamentavelmente, seu João veio a falecer. Dona Maria, sua esposa, muito sensibilizada com o falecimento do seu marido, tinha plena convicção que a morte do seu marido foi provocada pela decisão da Assembleia Condominial. Até aquela data, sua vida junto ao seu marido estava maravilhosa. Na visão de Dona Maria, o condomínio errou. Na visão de Dona Maria, a renda oferida com seu imóvel era honesta e legal. Irresignada, endividada e com uma aposentadoria que mal custeia suas necessidades básicas, buscou o auxílio de um advogado, oportunidade que foi ajuizada uma ação judicial indenizatória em face do condomínio. E aí, pessoal? Chegou na audiência. Alguns aí já até mexeram, né? Pois é, pessoal. Que história interessante, né? A gente observa realmente que existem embasamentos suficientes tanto por um lado quanto por outro. Por um lado, a gente tinha a vida do seu João. O seu João estava endividado, é um idoso, com dificuldades de pagar as suas manutenções pessoais, ao qual ele interpretou e achou uma oportunidade de oferir renda com o próprio imóvel, e a partir dali sua vida mudou. Conseguiu pagar suas dívidas, conseguiu ter uma vida digna, e conseguiu pagar seus medicamentos, pagar os condomínios, enfim, conseguiu viver uma vida razoável, estável. Ao mesmo tempo, o condomínio, que é um condomínio pequeno, com 10 apartamentos, passou a ter severas dificuldades na administração condominial, uma vez que começou a ter uma rotatividade imensa de pessoas, e essa rotatividade imensa de pessoas passou a trazer sérios problemas de segurança, insalubridade, falta de educação, problemas até mesmo de ordem criminal,
uma vez que bicicletas foram furtadas, outros pertences ao qual pertenciam aqueles moradores daquele condomínio sumiram. Inclusive, até fazendo aqui uma observação, lá na Comissão de Direito Imobiliário, a gente tem um colega chamado Fábio Alcuri. Ele comentou comigo uma certa vez, e aí na dinâmica que nós fizemos dentro da própria comissão, ele é um defensor, né, assíduo pela proibição do uso do Airbnb dentro do condomínio. Eu falei, mas Fábio, mas por que você também... Você é um cara, né, eu tenho um entendimento, você tem o seu, mas por quê? Ele, Valdenir, vou te contar uma história. Um belo dia, eu estava de frente para o meu prédio, e esse prédio realmente fica de frente à aula da Praia da Costa, e, eventualmente, eu estava na praia, curtindo a praia, e eu olho ao lado, eu vejo realmente uma barraca muito parecida com a minha. Tudo bem, né? Existem vários guarda-sóis aí, né, parecidos. Só que ele começou a observar e começou a ver também que a cadeira parecia também muito com a dele. Além da cadeira... ele tinha uma prancha. E essa prancha também é muito parecida. Falou, uai, gente, que coisa, é muito igual. Deixa eu chegar mais perto, né, para poder identificar. E, de fato, ele chegou e observou que aqueles pertences, de fato, eram dele. Aí ele perguntou para a pessoa, vem cá, meu amigo, esses pertences? Ah, sim, prédio. Não, peraí, deixa eu entender melhor. Né? Deixa eu entender melhor. Você está hospedado em algum lugar? Sim, estou aqui na frente. E esses pertences? Não, achei lá na garagem, o porteiro falou que podia usar. Eu falei, não, calma aí. Eu acho que tem alguma coisa errada. E, de fato, ele conversando ali, ele falou, poxa, meu amigo, esses aí são todos os meus pertences. Estava lá na minha vaga de garagem, a vaga de garagem permite, enfim. E aí ele tem realmente essa mágoa, né? Fala, poxa, peraí, né? Imagina, né? Então, de fato, pessoal, isso realmente pode acontecer. São situações realmente que eu já vi alguns relatos, e quando realmente eu faço até a participação, né, dos ouvintes, para poder até colocar o seu posicionamento com relação à possibilidade ou não de ter um Airbnb, diversas situações podem ser criadas. Inclusive, eu quero até assim, queria pegar um depoimento só, para a gente não perder muito tempo, de uma pessoa que aceita o Airbnb dentro do condomínio e outra que não aceita. Quem gostaria de dar o seu depoimento e justificar por que não quer? Doutor Vitor não quer. Ah, quer. E quem não quer? Vamos lá, por favor. Por que você não quer? Bom, de forma bem clara, pela ilustração que você passou, que é uma insegurança muito grande, né? Hoje, com toda a segurança que tem, toda forma de câmera, de porteiros, de forma física, você não consegue inibir furtos, né, que estão sendo realizados. Exemplo que eu dou aqui na comunidade de Agina Penha, que é a furto de bicicleta quase todos os dias. Eu sei, porque eu sou parte de um grupo de WhatsApp de comunidade de Agina Penha e sei do que estou falando. E é verídico essa informação. Então, acontece, eu vejo que com todo esse arcabouço de segurança que nós temos, né, e temos uma dificuldade extrema de cessear essas condutas criminosas, como que iremos, de certa forma, inibir conduta de pessoas que nunca vimos, né, que é rotatividade extrema. Então, eu sou absolutamente contra isso daí, levando para o lado financeiro, por mais que algumas pessoas sejam privilegiadas, levando o caso do seu João Dona Maria, mas, infelizmente, outros não podem pagar por insuficiência financeira do casal. Esse é o meu entendimento. Excelente. Você vê, né, pessoal, o argumento, né, linkado à proibição do uso do Airbnb dentro do condomínio, privilegiando a segurança e o entendimento da proteção da coletividade condominial. Perfeito, excelente. Doutor Vitor, por gentileza, você é a favor? Eu sou a favor. Vamos lá, por quê? Eu acho que o direito de propriedade ele deve sobrepor, por mais que seja uma propriedade condominial, que várias pessoas também têm o direito de entender pela coletividade, enquanto não tiver previsto numa convenção de forma adequada, é perfeitamente possível dispor desse patrimônio. E o condomínio, ele não precisa enxergar isso como um problema relacionado à segurança. Filhos de moradores que eventualmente saíram e foram vida, viraram nóia e rouba, e marido que espanca a mulher, marido que espanca a criança. Isso acontece em condomínios. Isso é uma realidade.
um vizinho, uma festa que um morador faça que coloca 30, 40 pessoas. E qual é a atitude do condomínio nessa situação? Regulamentar, regularizar, investir em segurança, investir em portaria. Existem as portarias virtuais? Beleza, investe no setor, se é uma situação de muita. E é uma forma de arrecadação para o condomínio. A partir do momento que aquele locador de Airbnb começa a colocar qualquer pessoa lá dentro, começa a causar dano para o condomínio, a gente vai sentar a multa nessa pessoa. E vai começar a arrecadar até a ponto de inviabilizar essa situação, né? Lógico, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da situação, mas isso pode ser uma forma de arrecadação para o condomínio. E a relação de segurança, o próprio morador ele pode colocar em risco a segurança dos outros moradores. Excelente, excelente. Eu sei que todo mundo quer participar e eu queria assim, fazer uma observação. Ô Marco, naquela palestra que eu fiz lá na Expo Condomínio, você colocou uma posição muito interessante. Foi você que abordou sobre uma possibilidade de ter um ato libidinoso. Você gostaria de compartilhar essa sua ideia, por gentileza? Olha que interessante, pessoal. Acabei lembrando que eu vi o Marco ali, ele participou de uma outra assembleia que tratava do mesmo assunto. Bom, eu entendo que o direito de propriedade ele realmente existe, mas junto com o direito de propriedade, eu acho que existe o direito de vizinhança, de segurança. Quando você abre o Airbnb, no caso desse casal de velhinho, até ele estava na própria residência, não tinha assim uma influência tão grande. Mas a grande maioria do Airbnb são com imóveis que estão vazios. Então entra no seu prédio uma pessoa que você não conhece por 2, 3 dias, você não sabe índole, nada desse camarada. Enquanto ele comete uma infração, como o doutor falou, ele pode aplicar 10 mil multas, beleza, vamos aplicar multa. Mas quando esse cara estupra alguém, quando ele rouba, quando ele mata, que multa vai pagar esse tipo de... Não tem indenização para isso, entendeu? Então, infelizmente, eu sei que os condomínios têm que começar a se preparar, porque é uma realidade. É como foi o caso aí do táxi com o Uber. Foi aquela guerra. Então, o condomínio vai ter que se preparar. Mas eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, porque existem locais próprios você pode fazer um Airbnb. Um prédio residencial num grande centro, eu acho que a gente tem que ter muita cautela nesse olhar, sabe? E essa é a minha posição. Eu sou veementemente contrário, nesse momento, a uma estação de uma Airbnb. Pessoal, olha, muito produtivo, muito bacana. Você vê como é que assim, os entendimentos sobre o mesmo tema, eles são completamente distintos e são completamente valorosos, né? Desculpa, pessoal. Considerando o nosso tempo, que o Anderson também já está olhando aqui de soslaio, né, pro meu lado, eu prefiro assim, que a gente participe até no finalzinho, a gente possa realmente amadurecer mais um tempo para a gente dar continuidade. Pode ser, pessoal? Mas você vê a importância da temática, né? Um aborda a questão, né, relacionada ao direito, né, da coletividade, o outro entra numa temática extremamente íntima, linkada realmente à segurança e atos libidinosos que pode acontecer com a sua própria família. Já existe um entendimento extremamente valioso que fala, olha, né, peraí, a propriedade é minha, a lei me garante que eu posso usar e usufruir da minha propriedade. E o condomínio, como ordem condominial, como estrutura administrativa, ele precisa sim prover mecanismo de segurança para que realmente atos como esse não ocorram. E se eventualmente acontecer, existem normas previstas na convenção condominial que possam realmente aplicar uma multa, uma penalidade, uma sanção para aquele proprietário. E aí, pessoal, fica aqui uma abordagem muito interessante para o proprietário e não, logicamente, para o locatário, tá? Então, Tomazinha para... Eu acho que trata muito essa questão do direito em si, segurança, que realmente o prédio pode fazer mais tarde, tem que custar mais caro, aumentar a segurança, e toda essa discussão que é justa, é válida e tudo mais. Mas existe também algumas discussões práticas que eu acho que às vezes se esquece isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Todo prédio ele tem os períodos de pico. Julho e dezembro são períodos que você gasta mais material de limpeza, você gasta mais material de piscina, você gasta muito mais porque você tem mais usuários no prédio e durante o resto do período é o período normalmente as pessoas estão trabalhando no dia a dia. Você pega, por exemplo, nosso prédio tem área de lazer, uma área de lazer grande. Via de regra, para os 3 imóveis que hoje são utilizados para alguma temporada, certo, eles acabam utilizando todo dia, porque quem está indo para lá, ele está de férias. Certo. Diferente do morador normal. Você pega, por exemplo, consumo de gás. Tudo bem que ele é identificado, a pessoa vai pagar pelo gás dele, não é a questão. Mas o consumo de gás é muito maior nas unidades que estão
uma longa temporada do que as outras. O que me leva, ele está tendo muito mais pessoas. Aham. Isso representa maior gasto Sim. de material de limpeza, maior gasto de material de piscina. Perfeito. Então, assim, você tudo bem, eu não discordo do direito de aluguel do direito de propriedade. Perfeito. Mas você está tendo um gasto maior no prédio por ter aquele tipo de utilização do que pela utilização normal. Entendeu? Nós estamos agora fazendo levantamento de uso de sal. Mas assim, posso dizer para você que tem hoje um percentual. Mas com certeza o uso da sauna é muito maior pelas unidades alugadas do que pelas não. Olha que interessante, né, pessoal? Estamos agora entrando numa visão mais linkada à área financeira do condomínio, né? Ele, de certa forma, descartou as questões de ordem pessoal e falou, mas espera aí, vamos pensar na administração condominial e dos custos provenientes, né, desse novo modelo de utilização dos espaços comuns. Será, Valdeni, que é justo um determinado morador, que sequer está no prédio, muitas das vezes, possibilita a entrada de novas pessoas no condomínio, e essas pessoas usam e usufruem das áreas comuns e tem um custo muito maior, e eu, condômino, que não estou utilizando, vou ter que pagar por elas? Né? Então você vê que bacana que é. Então, pessoal, para a gente dar sequência aqui, a gente precisa também interpretar os dois lados da moeda, né? E aí eu trouxe, né, os fundamentos jurídicos a favor do condomínio. Se hoje você pega o condomínio numa audiência, imaginemos que pegamos o caso lá da Dona Maria, né, que entrou com uma ação judicial indenizatória em face do condomínio. Primeiro argumento que o condomínio tem que ter relacionado a esse tipo de demanda. Olha, condomínio antes tinha paz, tinha sossego, tinha segurança. A partir do momento que foi autorizado ou que foi aplicado o uso do Airbnb, passou a ter desrespeito, passou a ter falta de sossego, faltou a ter falta de saúde e faltou segurança. Além disso, isso eu estou linkando, pessoal, como se nós de fato estivéssemos em uma audiência, tá? Então aqui eu posso até fazer uma referência à excelência. Excelência, no caso presente, está havendo uma destinação diversa daquela estabelecida da convenção. Nós, condomínios, interpretamos que, se a gente for pegar a convenção condominial do condomínio, e lá fala que o ambiente é eminentemente residencial, e a partir do momento que você se usa de uma plataforma que tem características muito similares com a parte hoteleira, eu estou desvirtuando a característica residencial e estou trazendo para o condomínio uma característica comercial. Inclusive, podemos aqui também acrescentar que eu conheço a Dona Maria, e a Dona Maria, inclusive, ela lava os pertences dos inquilinos, ela apresenta limpeza no apartamento, ela coloca toda a parte, né, de toalha, de cama, né, devidamente arrumada. Então, excelência, a Dona Maria, o qual hoje está realmente entrando com essa ação judicial, ela presta serviços similares ao de hotelaria. E mais, para ter certeza de que nós estávamos no caminho certo, nós convocamos uma assembleia, e nessa assembleia, pautado pela democracia que é peculiar do ambiente condominial, nós colocamos em votação, e a votação foi pela proibição. Excelência, a Assembleia ela é soberana. Nós estamos aqui discutindo uma questão de ordem coletiva e não privativa. Tudo bem que a Dona Maria fale que ela tem um direito dela de propriedade, mas e o restante? Como é que pode um direito particular se prevalecer pelo interesse coletivo? E o juiz vai perguntar, tudo bem, que fundamentação você tem relacionado a isso? E aí, pessoal, a nossa missão aqui não é ficar lendo o artigo, tá? Eu só vou passar rapidamente para vocês quais são esses artigos, que são o artigo 1277 do Código Civil, artigo 1336, e lá no artigo 1336 fala o seguinte, são deveres dos condôminos dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação. Ou seja, né, é com base nesse argumento e linkado com a convenção condominial que eu posso argumentar que, eventualmente, um condômino está usando o apartamento para questões de ordem comercial e não residencial. Tá? E argumentou ainda, né, conforme eu já disse, que uma vez que teve realmente a Assembleia Condominial, e ela é soberana, trata-se de uma medida positiva e protetiva
aos interesses gerais de todos os moradores. Além disso, também existe essa lei, que é a Lei 4591 de 64, que é a Lei dos Condomínios de Incorporação Imobiliária. Tá? Lá também fala sobre as questões que envolvem o uso das partes, das coisas, que não possa realmente ultrapassar o seu direito de proprietário. Você, sim, tem seu direito de proprietário, você pode realmente usar a sua propriedade, desde que você não infrinja, ou não evolua, ou não ultrapasse o direito de outrem. Tá? Então, isso aqui também está previsto lá no artigo 19 da Lei 4591 de 64. E é com base nesse artigo, entrando um pouquinho mais de um cunho mais técnico, que é utilizado e argumentado nos processos judiciais, que nós chamamos de teoria da pluralidade dos direitos limitados, que realmente é a questão que envolve o direito coletivo em detrimento do interesse particular. Tá bom, pessoal? E aí, logicamente, quando você faz um trabalho jurídico, você entra com os fatos, você entra com o direito, que é a fundamentação jurídica ao qual eu passei para vocês, e para poder corroborar com esses fundamentos jurídicos, é fundamental, dentro de um trabalho jurídico bem feito, que você traga também entendimentos de outros tribunais, aquilo que nós chamamos de jurisprudências. Tá? E aí já teve situações, isso em âmbito nacional, pessoal, de ter proibições do uso do Airbnb em outras localidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro. Já tem uma decisão no Rio de Janeiro que um proprietário de uma cobertura, ele foi realmente proibido de alugar o seu imóvel através de plataformas digitais. Tá? Isso aqui é decisão judicial. Tem mais. Você vê, já existem jurisprudências que falam, né, que realmente a situação de você alugar um apartamento pela plataforma digital, ela se assemelha muito com a hotelaria. Ou seja, característica não residencial. E a convenção do condomínio e regimento interno que estabelece que a afinidade é estritamente residencial. Você vê uma jurisprudência, né? Esse daqui é de São Paulo, né? Comentando, né, sobre a proibição do uso do Airbnb. Você vê, decisão judicial. Tem mais. Essa jurisprudência ela já está mais pautada naquela questão do princípio da pluralidade dos direitos limitados, que é aquela questão onde se prevalece o interesse coletivo em detrimento do interesse particular. Tá, pessoal? Jurisprudência do Rio de Janeiro. Aqui é interessante que fala, porque na ação judicial, a parte contrária argumentou que ele não teve o seu direito ao contraditório. E aí o juiz ele fala, com muita clareza, ele fala o seguinte: olha, a convenção do condomínio prevê a aplicação de multa para o condômino que destinar o apartamento para a finalidade diversa do prédio, que é residencial. O autor, ora apelante, compareceu à AGE, na qual a alocação por apartamentos por temporada foi vetada, mesmo depois de expor suas razões, tendo sido anotado prazo para encerramento daquela atividade em 30 dias, sob pena de multa diária prevista no regimento interno. Então teve, sim, um contraditório e ampla defesa respeitados. Mais entendimentos, você vê quantos entendimentos, quantas jurisprudências e quantos argumentos sólidos, concisos, com base jurídica, com base legal, né, em prol do condomínio, né? Aqui nesse caso já foi uma determinação de tutela de emergência, ou seja, antes de julgar o mérito da ação já teve uma decisão antecipatória falando, olha, o condomínio entrou com uma ação em face do condômino para imediatamente ele cessar a locação por aplicativo. Eventualmente, se ele fizer essa alocação, ele tem uma multa também para pagar de forma diária no valor de R$1.000. Mais jurisprudência. Essa jurisprudência, pessoal, é super interessante. Essa jurisprudência foi um caso que, inclusive, chegou ao STJ, e eu vou comentar com vocês o desfecho que chegou no STJ. Essa é exatamente a ação judicial que passou em primeiro plano, que é o juízo de primeiro piso, aqui na municipalidade, no estado, depois foi para o Tribunal de Justiça, e logo em seguida foi porque nós chamamos de terceira instância. Tecnicamente falando, essa terceira instância ela não é muito bem vista, mas para vocês entenderem sobre essas etapas. Inclusive, vocês já estão bem experientes agora com a nova decisão do STF, mas não vamos entrar em polêmica aqui, né, sobre a questão da terceira instância. Olha lá que interessante. O condomínio entrou com uma ação de obrigação de fazer, ou seja, obrigar o condômino a não se utilizar da plataforma digital para poder alugar o apartamento.
Ou seja, abstenção de realizar atividade comercial de hospedagem. Aí veio o juiz e falou o seguinte: a ausência de vinculação entre os inquilinos, a reforma do apartamento no sentido de criar novos quartos e acomodar mais pessoas, a alta rotatividade de pessoas e o fornecimento de serviços é suficiente para caracterizar um contrato de hospedagem. No caso concreto, caracterizado o contrato de hospedagem, atividade comercial proibida pela Convenção Condominial. Isso aqui é uma decisão de segunda instância, tá? Isso aqui ainda vai subir para a terceira instância, eu vou explicar para vocês qual foi o resultado do STJ. Esses foram os fundamentos por parte do condomínio. Com base nesses fundamentos, acredito até que a gente esteja mais que convencido de que, poxa, né? Será que existem argumentos suficientes por parte do condômino para realmente reverter uma decisão como essa? E aí o condômino, ele vai ter sim os seus argumentos. O Dr. Vitor comentou muito bem, né? Eu preciso hoje, excelência, ter o meu direito de propriedade respaldado. O direito de propriedade, pessoal, o direito de propriedade é um direito que está previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal, para quem não sabe, é a norma mais ampla, ao qual existem as normas infraconstitucionais. Então, nada abaixo da Constituição Federal pode infringir a Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala como cláusula pétrea o direito à propriedade. Quando a gente fala em cláusula pétrea, são cláusulas, como o próprio nome sugere, petrificadas. Não podem ser modificadas. Então, vocês observem o caráter, a importância que tem o direito de propriedade previsto na Constituição Federal. E se a gente for mais a fundo e for identificar o que significa direito à propriedade, nós podemos falar que direito à propriedade significa segurança, significa alegria, significa organização familiar, significa paz, significa conforto. Então, dentro do conceito de propriedade, muitas das vezes, a gente se perde, pura e simplesmente pela nomenclatura. E a gente precisa realmente identificar que o direito de propriedade traz consigo valores. E esses valores estão previstos na Constituição Federal. Bom, excelência, além desse respeito ao direito de propriedade ao qual eu sou dono, que mereço ser respeitado, também não houve infração às regras impostas pela Convenção Condominial. Na interpretação da parte contrária, com muito respeito, interpretam que realmente existe uma atividade comercial e hoteleira. E eu digo que não. O que eu estou fazendo com o meu apartamento é usufruir dele e alugar ele. E isso está previsto na lei de locação por temporada. E eu vou apresentar, excelência, daqui a pouquinho, qual é o artigo que fundamenta esse meu argumento. E mesmo que houvesse, excelência, na convenção condominial, ao qual não tem, a proibição pelo uso do Airbnb, na minha interpretação, essa convenção ela precisa ser revisionada, uma vez que ela está indo de encontro a uma lei federal, que é a lei de locações. Complementando o argumento da parte contrária e respeitando também o colega, nós não concordamos que a Assembleia é soberana. Por mais que haja uma definição de entendimento coletivo, em muitas situações precisa de quórum específicos. E esse quórum específico não foi respeitado. Portanto, no nosso sentir, a Assembleia não é soberana. Essa Assembleia realmente ela foi ilegal e ela precisa ser reformulada. E aí, complementando, isso eu já comentei com vocês, né, que não é realmente uma atividade comercial, e sim apenas um sistema de locação residencial. E aí, passando de forma mais objetiva, pessoal, nós temos aqui o artigo 5º da Constituição Federal, onde fala aquilo que eu comentei com vocês, sobre o direito à vida, direito à liberdade, à igualdade e propriedade. Você vê que no mesmo artigo colocam preceitos de ordem pessoal e fundamental para a dignidade da pessoa humana, coloca também de forma igualitária o direito à propriedade. O artigo 1228 também fala sobre a questão do proprietário ter o direito de usar, usufruir, dispor da coisa, o direito de reavê-la do poder de quem quer e justamente a detenha. Artigo 1335 também fundamenta nesse sentido. Lá em cima, no artigo 48, você vê que é uma lei 8.245. Essa lei já é a lei que fala sobre os processos de locação. Essa é uma lei federal, pessoal, que fala estritamente sobre o direito de locação
né, do proprietário. Então, ele informa, né, como é que funciona a locação por temporada. E aqui acho que vale a pena assim, a gente dar uma lida rápida. Tá? Considera-se locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo. E aqui vem a questão do tempo, pessoal, importantíssimo. E contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Então você vê, aqui é a fundamentação jurídica que fala sobre a aplicação da locação por temporada, descaracterizando aquela figura, né, do procedimento comercial, né, ao qual a parte contrária quer induzir o juízo. E aí as jurisprudências são das mais variadas também, pessoal. Da mesma forma que existe jurisprudência para o lado do condomínio, existe também jurisprudência para o lado do condômino, né? E ali fala, olha, ação anulatória de decisão assemblear. Então, houve uma assembleia que realmente mencionou sobre a impossibilidade de utilização do aplicativo, entraram com uma ação judicial para poder o quê? Buscar a anulação dessa assembleia e conseguir a anulação através da ação judicial. Porque ali você vê, ficou caracterizado que o Airbnb não tem destinação, né, de cunho comercial. Você vê, da mesma forma, dando sequência, né? Nesse caso aqui, já há prevalência nessa jurisprudência sobre a questão da prioridade do direito à propriedade. Então, ali fala restrição ao direito de propriedade, ou seja, não pode o condomínio, por mais que exista um entendimento coletivo, né, entrar num direito tão caro, tão forte, tão ínfimo, tão íntimo, previsto na Constituição Federal. Então, aqui, essa jurisprudência, ela já entende que o direito de propriedade, por mais que exista uma coletividade pensando em sentido contrário, deve prevalecer. E aí, pessoal, nós chegamos aqui num ponto muito interessante. 10/10/2019. Tem menos de 4 semanas isso daqui. Extremamente novo e inovador. Relator do STJ vota contra proibir locações por aplicativo como Airbnb. Julgamento é suspenso. Isso aqui, pessoal, é o que tem mais de novo de entendimento jurisprudencial com relação a essa temática. Vocês realmente estão saindo daqui com o que tem mais de inovador, de mais atual no que tange ao entendimento jurídico correlacionado a esse tema. Aquela açãozinha que eu comentei com vocês, que subiu... Não, eu vou... Perfeito, tá bem atualizado, show de bola. Você lembra que eu comentei com vocês sobre uma jurisprudência que teve em primeira instância, julgando pela proibição da Airbnb, teve outra em segunda, que eu falei, olha, eu vou voltar com vocês, vai ter entendimento do STJ, é isso daqui. Você vê, essa mesma ação judicial, em primeira instância o juiz entendeu que deveria ser proibido o uso do Airbnb, depois, logo em seguida, em sede de Tribunal de Justiça, manteve a decisão, a sentença, e ao recorrer para o STJ inicialmente ainda não concluiu esse julgamento, interpretou de plano que não, o direito de propriedade deve ser guarnecido. E aqui, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele entendeu que fere o direito de propriedade e proibir a exploração econômica do imóvel. Na visão dele, ele interpretou que por mais que existam provas no processo que demonstrem que a Dona Maria, vamos botar a Dona Maria, né, se utilizou de serviços equiparados ao sistema de hotelagem, na visão dele, isso está completamente inserido dentro do direito previsto na lei de locações, que aí realmente entraria na questão da locação por temporada. Exatamente. Esse aqui é o ministro Luiz Felipe Salomão, né? Ele julgou, né, essa ação há menos de 4 semanas e esse foi o entendimento dele. E aqui eu até trouxe um pedacinho aqui para vocês sobre
o que ele colocou no voto dele. Ele falou, olha, para o ministro, as locações e sublocações de casos analisados não configuram atividade comercial. Ah, legal. Ele considerou também que esse tipo de modelo de negócio faz parte de um novo momento da economia brasileira. Você vê que o ministro ele tem uma visão mais linkada para o empreendedorismo. Provavelmente. Ou não mora em condomínio, né? Você vê, ó, nesse contexto, sobressai o incremento da realização de negócios entre as partes, que se vinculam por meio de plataformas digitais, a evidenciar o contato quase que instantâneo entre os interessados na celebração do negócio. Tais atividades estão inseridas hoje na denominada economia de compartilhamento. E aí ele deu até outros exemplos aqui, trouxe o Airbnb, o Book, HomeAway, o Uber, né? Então, na visão dele, uma visão até mais linkada ao empreendedorismo, à inovação, ele está dizendo o seguinte, pessoal, não tem mais como voltar atrás. E ele finaliza com uma frase interessante, olha o que ele fala. Acho que é inócuo querer impedir a inovação. O desafio do Estado está em como regulamentar. Se lembra que a gente pegou lá, né, a gente passou de forma bem rapidinha, mas a gente viu lá Estados Unidos, Europa, enfim, países tentando organizar essa situação do Airbnb, é a figura do Estado buscando regulamentar essa situação. Então ele está dizendo, aqui o Estado tem que interferir. Se quiser mudar e quiser criar uma outra regra, tem que ter uma regra específica, uma lei específica para poder trabalhar sobre essa temática. Penso que a proibição de atividades não é o caminho. Linkando aí, ó, o Dr. Vitor, acho que estava lá com o ministro lá, despachando, alguma coisa aconteceu aí. E faço das minhas palavras, seria como tentar amparar o vento com a mão, concluiu Salomão. É a visão do ministro. E aí, como muito bem o colega falou, dentro de uma corte existem outros também ministros que estão ali julgando aquela ação. E aí, como o tema é muito polêmico, o tema realmente traz divergência, teve um outro ministro que, com muito respeito, falou, Excelência, data vênia, né, interpreta o seu entendimento, mas eu gostaria de ter visto nos autos para avaliar com mais detalhes, com mais carinho essa ação e verificar se realmente eu coaduno com o seu entendimento ou não. Então, de fato, é uma ação judicial que está suspensa no momento, mas nós já estamos vendo um indício poderoso de que realmente o STJ vai interpretar pela possibilidade de utilização do Airbnb ou plataformas digitais, né, dentro de um condomínio residencial. Pode um condomínio regulamentar isso, esperar para ser botar algumas normas para essa atividade, para esse tipo de coisa, sabe? Pois é muito temerário. Muito temerário porque não existe uma lei federal que fale sobre a regulamentação específica do uso de plataformas digitais. O que existe, como eu mencionei, é uma lei de locação que fala sobre alocação por temporada. Se ela é feita pelo aplicativo, se ela é feita pessoalmente, se ela é feita por telefone, não importa, a locação está sendo efetivada. Então se torna temerário hoje o condomínio querer entrar numa seara ao qual não existe uma lei federal que regulamente essa situação. É o que o ministro está falando. Precisamos regulamentar, trazer regras específicas através de lei federal para que não possa haver essa divergência de entendimento. Seguindo a ideia de Dr. Rogival a respeito da convenção sobre a cobrança de lucro, Sim. só devagando. Perfeito. A ideia é isso mesmo, tá, pessoal? A gente criar estratégias e a gente ver ideias. A gente não tem como brecar isso através da convenção, Uhum. falando que não é permitido, mesmo não existindo ainda uma lei regulatória para isso. Olha que interessantíssimo. Valdeni, daí a pergunta sendo direta ao Valdeni. Qual que é o entendimento do Valdeni? Eu penso que se a gente tiver uma convenção pautada pela modificação da unanimidade dos adquirentes, penso eu, pela unanimidade, que possa sim, né, haver a proibição do Airbnb. Mas, Valdeni, como vai ter unanimidade se já está tendo divergência já de um dos condôminos que quer usar o Airbnb? No meu sentido, ficaria realmente vulnerável, tá? A não ser que teve uma coletividade, todo mundo aprovou, vendeu para um novo proprietário, esse novo proprietário queira entrar, fala, não, aqui é proibido. No meu sentir, não.
Agora, Valdenir, tem jurisprudência a respeito disso? Tem entendimento ainda? Não. Gente, é muito novo isso. A jurisprudência também ela vai evoluindo com a sociedade. Só que o Poder Judiciário ele é lento, ele é moroso. Então, nem sempre as coisas saem do dia para a noite. Então, tem um tempinho para poder amadurecer. Estou finalizando, Anderson. Pegando o seu gancho, existe também um projeto de lei feito no Senado Federal falando sobre essa questão. A intenção do projeto de lei aí vem a regulamentação. Se entrar um processo de lei para poder regulamentar a lei de incorporação, lá na lei de incorporação eles estão tentando, através do Senado Federal, colocar que para você fazer a proibição do uso do aplicativo, você precisa da alteração da convenção, que exige 2/3. Aí entraria no seu argumento. Só que hoje isso ainda não existe. Entendeu? Mas existe um projeto de lei, está em trâmite no Congresso Nacional, tá? Pelo senador Ângelo Coronel, tá? Aqui, pessoal, tem o projeto de lei, não vou me estender mais, tá? Mas aqui fala, né, a complementação junto à lei de incorporação para poder entrar exatamente nessa questão. Aí, se isso aqui entrar, aí você está perfeito. Aí nós temos uma lei federal que possa realmente guarnecer o posicionamento, né, de proibição com base nos 2/3, tá bom? Pessoal, para finalizar, você vê que assim, são entendimentos distintos, são entendimentos realmente com muita ênfase para os dois lados, com muitos direitos para os dois lados, e realmente a gente hoje se encontra numa posição realmente de observação e até mesmo de temor, no sentido de qual caminho seguir, né? A cautela é fundamental, o diálogo é fundamental. Então, assim, para evitar, e aí eu vou me posicionar agora, né? Para evitar uma ação judicial futura, indenizatória, com altos custos para o condomínio, porque lá no caso da Dona Maria, junto do seu João, pode acontecer o seguinte: à medida que ela ficou todo esse tempo, né, sem receber os aluguéis, ela pode entrar com uma ação indenizatória, né, do que ela deixou de auferir com esse apartamento. Ou seja, nós falamos ali de 6 mil, acho que eu botei o exemplo de 6 mil, vou botar 7 mil, R$6.700. Imagina, isso sendo acumulado por anos e mais anos. E, além disso, uma ação indenizatória, uma vez que, de repente, pode o magistrado interpretar que houve realmente uma abusividade naquela conduta da convenção e arbitrar uma ação indenizatória por danos morais altíssima. Então, isso realmente pode trazer uma consequência de ordem pecuniária muito grande para o condomínio. Então, no meu sentir, Valdenir, né, entendimento, eu falei que eu ia me posicionar em relação a isso, eu também sou a favor do entendimento do ministro que preza pelo direito de propriedade, né, com muito respeito aos entendimentos, né, contrários a esse. Uma vez que interpreto, eu gostei muito da palavra do Dr. Vitor, o condomínio ele pode, através de uma gestão eficiente, né, de um controle maior, né, de normas bem claras na convenção condominial, né, estabelecer regras muito bem definidas para que possa realmente a gente abraçar esse novo modelo de compartilhamento do espaço. Antigamente eu percebia que quando a gente tinha um jet ski, uma lancha, né, tudo era muito pessoal, é meu, a propriedade é minha. Hoje a gente está percebendo que está havendo um compartilhamento de propriedade. Isso aconteceu agora com o carro e está acontecendo agora com a propriedade. Então eu acho assim, pessoalmente falando, pessoal, interpreto que é um modelo novo que a sociedade realmente ela está com anseio, ela está querendo e a gente vai precisar se moldar nisso daí, tá? Para finalizar, pessoal, a questão assim, né, linkada aí à questão da organização administrativa. Hoje, vocês estão aqui, com essa plenária cheia, isso demonstra realmente a importância da administração profissional. Não está mais havendo no mercado hoje condominial aquela ideia de que, para ser síndico, precisa ser, de repente, um aposentado, uma pessoa que não tem nada a fazer, ou aquela pessoa que precisa necessariamente estar no condomínio todos os dias. Não. O que importa aqui é realmente uma visão empresarial de gestão condominial, tá? E aí já saiu até uma informação do próprio Infomoney que um condomínio mal administrado, isso diretamente tem um impacto na valorização imobiliária de 30%. Então nós temos alguns desafios. Nós falamos sobre os desafios jurídicos, que são realmente qual legislação nós vamos aplicar. Nós falamos de ordem pública. Será que o poder estatal ele precisa realmente regulamentar e entrar realmente nessas questões de ordem privativa?
Questões de ordem administrativa, que é como lidar com essas situações no dia a dia do condomínio. E, logicamente, as questões de ordem pessoal. É interpretar também, né, os anseios de cada um, os objetivos de cada um, e o que isso pode trazer de impacto na vida da pessoa quando ela realmente se utiliza de uma plataforma dessa. Eu coloquei realmente o exemplo do seu João, porque muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, o cara está ganhando dinheiro, mas espera aí, mas a gente sabe realmente quais são as necessidades dessa pessoa? Então, às vezes, a gente tem realmente um hábito, né, equivocado de querer julgar as pessoas. Pessoal, nada mais adequado que julgar a si próprio. Julgar ao próximo, você já está realmente entrando em desvantagem, porque a gente não sabe realmente quais são as necessidades pessoais de cada pessoa. Então, também nós temos esses desafios. Anderson, no finalzinho aqui tem um pequeno videozinho de 5 minutos. Você acha que ultrapassou demais já, né? Vocês aguentam 5 minutos? Eu só queria dar uma ideia. Porque também tem o Dr. Vitor também. Vai parecer muito com o Airbnb, mas vai ter que ter uma interpretação. É a questão da multipropriedade. Um imóvel Nossa, vai poder excelente. ser comprado por dezenas de pessoas. Verdade. Né? E vai trazer Esse... mais complicação aí na hora da... Você lida na área jurídica, alguma coisa? Ah, excelente. Você votou a favor. Você votou contra? Olha, gente, olha que interessante. Eu até fiz... Você votou no meu prédio. Do seu prédio. Bom, claro, também tem. Tá. Gente, olha, é fantástico. Geralmente eu pergunto no início da palestra, né, quem é corretor, né, quem é síndico, tal, quem é advogado, tal, e passou, né? Mas geralmente os corretores de imóvel falam, não, tem que ter o Airbnb, até porque está entrando um novo mercado, né? Interessantíssimo. Se a gente for pegar o mercado mercadológico de locação imobiliária, a gente realmente passou por dificuldades muito severas, né? A regra hoje, você ter realmente um imóvel, seria o sonho a gente conseguir adquirir 0,6, 0,7 ao mês. Né? Infelizmente, a gente não consegue chegar a 0,3% ao mês sobre o valor de avaliação. E aí há um questionamento muito grande, hoje em dia, se vale a pena ou não vale a pena comprar um imóvel. Muitas perguntas chegam ao meu escritório perguntando, Valdenir, como uma avaliação preventiva, não é melhor eu alugar o imóvel ao invés de realmente imobilizar um capital tão grande para ter a minha particularidade, o meu ambiente e ter a minha propriedade? Então isso aí realmente tem mobilizado o mercado imobiliário. O Airbnb, ele trouxe uma estratégia interessantíssima para oferir renda com o imóvel até então, antes não tinha, ao qual não tinha. E estava muito desvalorizada. Então, linkando com o mercado mercadológico, há aqueles que interpretam que o condomínio que vai tentar proibir o uso do Airbnb dentro do condomínio pode até ter uma visão mercadológica de que esse apartamento, esse imóvel, ele vai perder valorização. Ou não. Você vai querer morar num condomínio que não... Ou não. Por isso que eu estou dizendo, visão mercadológica. Pura e simplesmente 1 mais 1 tem que dar 2. Olha, eu sou empreendedor, tenho uma visão mais arrojada do mercado imobiliário e quero ter um imóvel que eu quero oferir renda com ele. Ah, esse prédio não permite? Olha, para mim não presta. Vai ter perfis. E aí tem a outra visão que fala, não, para mim não. O empreendimento que realmente tem essa rotatividade enorme, eu não me sinto confortável em deixar meu filho sair de casa e ter várias pessoas estranhas no condomínio. Para mim, esse empreendimento está desvalorizado por não ter a segurança que eu prezo. Tá, gente? Imagino. Porque não é só o lado de lá, de quem está nos seus Uhum. Os meus vizinhos abençoados têm 4 crianças. Se eu fosse um estuprador, um assassino, eu já tinha que ir à casa das crianças. Então, o condomínio também é responsável por isso. Quem vai processar, por exemplo, a pessoa que alugou, ela não vai processar quem alugou se acontecer algo. Ela vai processar o condomínio, ela vai processar a parte mais forte. Sim. Vamos tirar dinheiro de Sim. Então, todos os lados, é igual eu falei com esse lado está no nome do bom. Mas não a gente quando vai contra um novo
Sim. Eu vou só... A gente já estourou E eu preciso... e o break, e o coffee break já está na mesa. Opa! Aí melhorou. Pessoal, eu vou estar aqui fora. Se a gente quiser conversar sobre o tema, a gente vai estar aqui fora. Realmente, assim, para poder a gente também seguir o nosso projeto, também vai ter a palestra do Dr. Vitor, a gente precisa seguir bem rigorosamente o tempo, tá? Então a gente vai pular o videozinho que eu ia colocar no finalzinho do tema, tá? E a gente vai finalizar aqui com um verdadeiro e emocionado obrigado a vocês. Gente, eu agradeço imensamente pela oportunidade. Realmente, assim, o feedback que vocês deram, a participação, aquela ideia do 150%, do 100% de participação realmente vocês tiveram. Então, realmente estou aqui emocionado, muito feliz, tá? Se vocês tiverem mais interesse sobre a temática, quiserem conversar de âmbito mais técnico, quiser bater um papinho lá no próprio escritório, aqui estão os meus contatos, tem o meu e-mail, tem o Instagram. Esse segundo telefone aqui é o meu telefone particular, tá, gente? Quiserem mandar também um WhatsApp, tá bom? E para quem hoje está aqui presente no Instituto dos Síndicos, a gente está criando dentro do escritório um manual preventivo de negócios imobiliários. Como o escritório ele é linkado diretamente a questões de ordem imobiliária, é um escritório especialista em direito imobiliário, e dentro do direito imobiliário existe o direito condominial, então a gente tem outras searas que envolvem a temática imóveis. Então a gente está criando um manual de como precaver o consumidor no sentido de ter segurança na compra e venda de um imóvel na planta. A gente tem uma bagagem muito grande no escritório que realmente a gente percebeu assim, muitas situações infelizes de compra e venda de imóvel na planta e decepções. O Dr. Maurício está aqui, né, vai concordar comigo, que infelizmente quando você compra imóvel na planta, você acredita em prospectos. E os prospectos são maravilhosos. Aí quando você recebe essa chave, você realmente tem diversos problemas, erros construtivos. A realidade vem, né? A realidade vem. Problemas de metragem quadrada, enfim, dos mais diversos. Então a gente vai fazer um manual. E esse manual, logicamente, é um manual que vai ser trabalhado com muito carinho, muita técnica. Nós não podemos, assim, disponibilizar de qualquer forma. Mas aí, fazendo uma parceria com o Instituto do Síndico, eu faço questão realmente, até pela participação de vocês, até pelo interesse, de a gente disponibilizar esse material para vocês. Então, aí vocês me mandam um WhatsApp, eu vou registrar isso dentro do nosso sistema. À medida que esse material estiver concluído, a gente vai transmitir isso para vocês. Show de bola. Obrigado. Salve de palmas. Dr. Valdemir, muito obrigado.